Sim? Tá bom, então. Vamos esperar que daqui a pouco mais pessoas entrem. É bom a gente se adiantar, porque se desse, graças a Deus que não deu nenhum problema, mas se desse, a gente tinha tempo de resolver, né? O que tá achando do curso, Rafael? Seu som tá desligado. Abriu aí o som? Abriu. Uhum. O curso tá excelente, tá excelente. Está sendo muito, muito proveitoso. Ah, que bom. Deixa eu colocar aqui. Tá em outro modo aqui para eu ver todo mundo. Isso. Você, não sei se você tem costume de usar o Meet. Você tem costume de usar ou não? Então, aqui pelo celular é a primeira vez. Ah, Normalmente eu tá. uso pelo computador, entendeu? Mas hoje acabou que para poder honrar com o horário aí, para participar, né? Eu Uhum. tive que acessar pelo celular, e pelo celular não tem hábito. Aí por isso eu estou meio perdido aqui um pouco. Ah, tá. Mas tá vendo direitinho, tá ouvindo direitinho, tá bom. Tá perfeito, tá Ah, então tá perfeito. ótimo. Eu cutucar o povo aqui. Ó. Você não mandou pergunta, né, Rafael? Então, na verdade, eu tenho uma pergunta assim, que ela é bem simples, entendeu? Ah, No que foi passado lá, referente a essa parte de socorrismo, entendeu? Que aham. é mais a questão do torniquete, entendeu? Entendi. Deixa, eu só vou ir permitindo aqui as pessoas entrarem. Ah, você quer. Minha dúvida pode até auxiliar os outros colegas aí que provavelmente Exato. vão começar a participar aí. Boa noite, Fábio. Buenas, tudo bem? Tudo Tudo bom, bem? Rafael? Tudo bem, Cis? Tudo bem, Bro. Estava aqui falando Minha com. irmãzona, Tem alguém entrando. o Rafael. É o seu Hélio. É? Você É o seu consegue Hélio. daí? Ah, ele já entrou. Eu consigo ver. Ele está com o microfone desligado e o Rafael também. Ah, então tá bom. O Rafael estava falando agora que ele Hum, estava. Que seria interessante para ele se falasse um pouquinho do torniquete, não é isso? sim, a Aí Perfeito, gente fala. então então. eu vou colocar aqui que aí a gente fala, tá bom? Tá. Uhum. Boa noite, O meu seu som está Hélio. bom? Cis? Tá Tá ótimo, perfeito. Tá ótimo. tá ótimo. É que eu fiz uma curva aqui, ó. Aí deixei ele bem aqui. Eu aproveitei o distintivo aqui, porque o Boa meu noite, negócio. senhor Ô, seu Hélio, Hélio. bem-vindo. Boa noite para vocês. Boa noite, O, seja bem-vindo. o seu Hélio, ele entrou ontem, né, no nosso grupo, tá dando a honra aí de estar conosco, né, seu Hélio? Eu sou um curioso no tema, tá? Sou coronel do Exército na reserva, Olha, tá? Especialista em permissão. segurança privada e estou aí Continência. só para. Mas estou aí para participar, para compreender um pouco mais dessa sistemática que é tão importante, Sim. tá? No passado, como comandante de unidade, tive uma ocasião de combater um incêndio florestal lá na área do Mato Grosso. Não Ah, o foi senhor fácil. mandou lá? Comandei em Cuiabá. Cuiabá, né? É, É, lá é crítico. nós teremos uma live com o Coronel Barroso, Que lá é do do Mato Bombeira. Grosso. É, do Bombeiro do Mato Grosso. Bom, prazer estar com vocês, tá? É Estou aqui todo nosso, na comando. escuta e Igualmente. atento. É Boa todo noite. nosso, comandante. Deixa eu ir Agora eu vou chamar de permitindo aqui a comandante também. entrada. Comandante também. Comandante.
temos vários comandantes, né? Temos comandantes de bombeiro, do Exército, do Corpo de Bombeiros de Portugal. Nós atingimos um público que nós não esperávamos, É, porque este projeto ele tinha inicialmente o objetivo de alcançar Teresópolis, né? Que é a nossa área operacional aqui no estado do Rio de Janeiro, especificamente na região serrana. Aí apareceram aí outros participantes aí de todos os municípios do Rio, né, Adriano? sim. Aí apareceram de outros estados. Aliás, o senhor fala de onde agora? O senhor fala Não, do Mato eu Grosso? sou residente em Teresópolis. Ah, o senhor mora aqui em Que Teresópolis. ótimo! Moro aqui. Olha, então, comandante, excelente o senhor estar aqui, porque Com certeza. vai poder nos ajudar muito, né? Está pertinho de nós, a gente precisa disso mesmo, né? De pessoas com boa vontade e se tiverem experiência, melhor ainda, né? Em qual bairro que o senhor mora aqui, mano? Eu moro aqui na Várzea, bem próximo à prefeitura. Pertinho de É, mim e do Pimentel. eu moro perto aqui do senhor. Eu também. O Rafael mora onde, Rafael? Eu não lembro aqui agora. Eu Rafael? moro no município de São Gonçalo. Ah, sim. Tá, de São Gonçalo. Já trabalhei em São Gonçalo, Rafael. Trabalhei no quartel Bem, de São Gonçalo. bem acometido lá, né? De incêndio também. Lá é o que? O 20º, né? É isso? É o 20º. Uhum. Uhum. O bairro da Várzea aqui, comandante, ele é o bairro número 1 em casos de Covid, né? Covid. E nós fizemos todo o mapeamento, né, georreferenciado dos pontos onde nós temos mais incêndios florestais ali no entorno, né? Então tem ali no Morro dos Pinheiros, tem ali na parte ali da Vila Muqui também. Isso assim, falando só dos incêndios que tem próximo, né? Mas na verdade a fumaça ela viaja quilômetros, né? E ela atinge. Eu eu moro aqui perto aqui da Casa e Vídeo, né? E às vezes tem fogo lá na Serra de Petrópolis e a fuligem vem aqui pro nosso lado, entendeu? Então, assim, a gente está suscetível aí a um agravamento aí de quadros respiratórios e não é uma época boa, né? Não é uma época Não, boa não para a é. gente contrair nada. É Com um certeza momento, não é. é o momento da gente unir esforços, né? Porque estamos vivendo uma situação totalmente inesperada. Peraí, Uhum. tem mais um entrando aqui. E muito grave. E a gente tem todo ano essa reincidência de incêndios florestais, e esse ano o prejuízo é muito maior, né? Muito maior. Então, a nossa. Eu estou assim, estou feliz de termos bastante pessoas participando do NAPSIF, porque é uma forma da gente, pelo menos eu entendo, né, que tem muita gente preocupado, né, com isso. Boa noite, quem entrou aí agora? Temos que ver Stephanie também, né? Sem som. Estou falando com a Stephanie aqui. De vez em quando eu olho para cá, eu Ela já não entrou? tô, eu só estou vendo aqui com a Stephanie, tá? Ela já entrou? Não, né? Aqui não. Não, não entrou não. Espera Temos aí que eu aqui vou. também o Ricardo Soares. Bem-vindo, Ricardo. Aqui temos ambiental legal. Acredito que seja uma empresa, né? Ou uma iniciativa, né? Talvez. Deixa eu ver aqui. Boa noite, capitão. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui. Vamos terminando de. Vamos ver se a Stephanie entra aqui. Peraí. Vou mandar para ela aqui o. Robson Madiero.
A ambiental legal foi a nossa amiga que entrou, não foi agora, recentemente, a Jéssica, isso. Isso. A Jéssica, isso mesmo, a Jéssica que se apresentou por último lá no nosso grupo, né, Oi, Jéssica? Jéssica, tudo bem? Tudo bom? Eu estava correndo para assistir o segundo módulo. Ainda não terminei. Eu assisti até a parte das queimaduras, né? Os primeiros socorros em queimaduras. Mas quando acabar a live, eu vou voltar para lá para assistir. Muito Isso bem, aí. volta mesmo. Isso aí. Você deu aquela dica hoje lá, né, daquele curso lá de geoprocessamento, muito bacana. A gente tá usando aqui, mas a gente está usando assim, os recursos simples, até mesmo para passar o que existe de mais simples, né? Que é o uso Uhum. do Google Earth mesmo, né? Que é uma coisa que está acessível, a gente baixa gratuitamente. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver as outras postagens, mas houve uma espécie de dever de casa em que tiveram que enviar para mim alguns pontos assim que achavam que eram mais acometidos por incêndios florestais dentro dos bairros deles, né? E aí só eu recebi acho que só seis pessoas que enviaram. Aí eu fui no site do INPE, né? Baixei ali os focos de calor e passei para eles e parece que foi útil para muita gente, né? Porque ali você pode estudar onde é que esses focos eles se iniciaram, né? E aí você pode desenvolver em cima disso estratégias de prevenção mesmo, de fiscalização, né? Avisar para algum órgão público competente ali que nessa época agora se façam uma ronda ou alguma coisa assim, né? Mas tudo assim, tudo gratuito, né? É, com certeza. Mas o ArcGIS é sensacional. Inclusive, a gente está fechando aqui com a universidade, não é, Adriano? Com o laboratório como é que é? Laboratório de prototipagem, né? Para a gente fazer mapas muito mais precisos para estudar, para divulgar para os NAPCIFs aqui da cidade. Ou seja, a gente vai fazer um trabalho sensacional, eu acho. Acho que nunca visto antes, né? Acho que nem no É, nós país. estamos, graças a Deus, conseguindo, né, umas parcerias muito boas, porque as pessoas estão entendendo, né, o objetivo, estão vendo que é bastante nobre esse objetivo, né, do curso. Então, assim, não há quem veja, quem saiba o motivo de nós estarmos fazendo esse trabalho online esse ano, que não se sensibilize, né? Porque, como a gente falava agora há pouco, se todo ano já é complicado a questão dos incêndios florestais, esse ano tem uma preocupação exacerbada, né? Então, a Stephanie aqui, Stephanie, tá aí? tentando mais gente. Stephanie entrou, Bela foto, hein, Stephanie? Olha, não é? não é? Legal. Tem um pessoal aqui do Corpo de Bombeiros, de onde? Do Mato Grosso? Apareceu aqui o ícone, né? Parece ser do Mato. Apareceu. Eu lembro que os bombeiros que nós temos aqui são do Mato Grosso do Sul, né? É. Eles enviaram até pontos lá, que bateram direitinho. Achei muito legal. Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Quem entrou como Corpo de Bombeiros? Está aí? Gente, vocês estão nos ouvindo bem? Boa noite, Alexandre. Mandou aqui pelo chat. Uhum. Eu tô vendo aqui, o chat está aberto. Ambiental legal, a Jéssica, isso aí. Jéssica, você mora onde mesmo? Então, eu moro aqui em Paracambi. Sou Isso, guarda ambiental pela prefeitura Isso, você de falou. Paracambi. E aqui tem acontecido bastante incêndios. Eu coloquei o curso porque eu divulgo, né, informações. Quando eu vejo assim um grupo querendo aprender mais e estudar, eu estou divulgando. Não, Mas excelente. infelizmente aqui a gente ainda não faz esse controle de monitoração nem através do Google Earth, que era o, Uhum. né, pelo menos o início.
mas a gente está na fase de qualificação, né, dos guardas ambientais. Tem mais um guarda que está fazendo esse curso, que é o Daniel, não sei se ele está aqui agora. E tem o Ricardo, que é de Paracambi também. Tem o Ricardo aqui, que já disse que é de Paracambi também. Então, a gente está numa fase, antes aqui de nós iniciarmos, né, essa live, a gente está agora numa fase desse curso em que a gente está priorizando o quê, né? Que a gente tem que ter dados, né? A gente tem que levantar dados, porque tem muita coisa que é de boca. Ah, esse morro aqui sempre pega fogo, ali não sei o quê, mas não tem nada registrado, né? Então, primeira coisa é partir para o monitoramento via satélite, né? Ou qualquer outro tipo de informação fidedigna. A partir disso, a gente gera informações, né? E essas informações, elas geram estudos, ou seja, por quê, né? Queima de lixo, é falta de coleta de lixo, é imprudência mesmo, é negligência, é criminoso, é desrespeito, é em função da exposição solar, porque está mais para a face norte, é o tipo de vegetação, é alguma outra coisa. Então, beleza, a gente vai descobrir os porquês, né? Depois que se gera esse conhecimento através do estudo das informações, a gente parte para uma outra parte que é a sensibilização propriamente dita. Boa noite, Major. Major tá aí? Permissão, meu chefe. Temos boa noite a todos, boa noite a todos. Boa noite, comando. Bela foto essa, hein, comando? Na montanha, hein? Excelente. E a partir dessa sensibilização que a gente parte para a conscientização, né? Que a gente fala muito, que tem que ter uma conscientização, né? A conscientização é uma coisa que é inerente ao ser humano, né? Ela não surge de fora para dentro. O que surge de fora para dentro é sensibilização, né? E a partir da sensibilização, com as informações que a gente tem, com as alternativas que a gente dá, ou seja, não adianta falar que não pode atear fogo lá no pasto lá do cara, né? Ou que não pode queimar o lixo lá de varrição, de poda, de folha, se a gente não der uma outra alternativa também, né? Então, isso aí tudo faz parte de um grande projeto nosso, estudando também a parte de comportamento humano, por isso que a gente vai ter lives com especialistas em outras áreas, e não somente... Não é, Adriano? A gente não vai ter só live com um biólogo, com um médico que fala sobre a fumaça. A gente vai ter live com sociólogo, né? A gente vai ter live do aspecto jurídico também. Enfim, vai ser um belo programa aí. Além de vídeos que nós já temos alguns prontos, estamos só organizando direitinho a liberação desses vídeos para vocês. Oi, Elaine, entrou. Boa noite. Elaine, lá do Panamá? Luiz entrou também. Tudo bem, Luiz? Boa noite. Luiz Veras? Isso. Buenas noches. Buenas. Ustedes que estão de Panamá, Honduras, Chile. Então, como eu estava falando, nós temos também vídeos de profissionais que nós, assim, respeitamos muito, que são nossos parceiros, e nós vamos disponibilizar esses vídeos para vocês, de pessoas, assim, que têm experiências, né, que vivem essa situação de combate a incêndio florestal, de prevenção a incêndio florestal, que tem alternativas, Elaine, né, como nós falamos, nós temos vídeos de pessoas com alternativas para ensinando a fazer compostagem, outros estimulando, né, as pessoas, as associações, aos grupos de catadores, né, que de uma certa forma ajuda também, porque se tiver um grupo, né, com esse trabalho bem feito num local que tenha recolhimento desse material, a gente também não acumula lixo, a gente tem condições de preservar. Então, é um trabalho que a gente vai colocando as situações para elas serem discutidas e para que isso vá crescendo, né? Vá tomando o rumo que tem que tomar, né? Chegando às proporções que precisam ser, aonde precisamos chegar, que é conseguir mesmo essa sensibilização, não é, Fábio? Das pessoas para tentarmos diminuir o número de eventos.
Estamos só aguardando o Stephanie chegar aqui. Ela estava sem a farda, foi botar a farda. Hoje alguém me confundiu com a Stephanie, né, lá no grupo. Já algumas pessoas já nos confundiram. Fábio, você está parado? Acho que a sua internet parou. Acho que o Fábio caiu, né? Saiu. O Fábio deve ter caído. Daqui a pouquinho ele já volta. Elaine, recebi suas perguntas por e-mail, né? Recebi, vamos falar sobre elas aqui, tá? Rafael colocou também agora, né, Rafael? Tem alguém que gostaria, que tenha assistido ao módulo 2, que gostaria de que algum assunto fosse mais abordado aqui, fosse um pouquinho melhor abordado? Oi, Stephanie, boa noite. Tudo bem? Olha a Stephanie aí, acabou de chegar. Stephanie que gravou o módulo 2. Hoje nos confundiram no grupo, Stephanie. Você me ouve? Está me ouvindo? Luiz também saiu da reunião. Desculpa, o áudio está desligado. Ah, tá. Então, Stephanie, daqui a pouco, Luiz está entrando novamente. Boa noite a todos. Boa noite, querida. E Fábio caiu. Daqui a pouco ele volta aqui. Então, como eu estava falando, Minha internet também está instável. Tem alguém mais que gostaria de apontar algum assunto aqui que a gente aborde? Porque eu já tenho aqui anotados. Aí, como o Rafael, ele pediu para que a gente falasse um pouquinho de torniquete, aí a gente fala daqui a pouco. E mais alguém quer colocar alguma coisa para a gente se organizar? Vocês estão me ouvindo? Sim? Então, sim, tá Adriano. Então tá ótimo. É porque não sei o que aconteceu com o Fábio. Vamos então, Stephanie, a gente pode ir adiantando aqui com você? Aí o Fábio volta daqui a pouco, aí ele entra na nossa discussão. Então, vamos lá. A gente viu, eu recebi por e-mail, nós recebemos na equipe, na PSIF, alguns questionamentos. E eu vou começar aqui por um questionamento, eu coloquei aqui, se não me engano, da Elaine. Já vimos que a inalação de fumaça e material particulado é danoso às vias aéreas. Visando se proteger, que máscara, filtro ou aparelho pode a pessoa utilizar para reduzir esse dano? Normalmente, o bombeiro profissional terá o benefício de aparelhagem especial, mas uma pessoa da comunidade, um voluntário, um morador, alguém que esteja no local e faça a primeira intervenção, como poderia se proteger? Você pode nos ajudar aí, Stephanie? Adriana, o áudio cortou. Minha internet não está muito boa hoje também. Deixa eu permitir que tem mais gente entrando. Stephanie também acho que vai. Daqui a pouco ela volta. Boa noite, Francisco. Eu posso começar a abordar um pouco esse assunto? Claro, Major, por favor. Sim, então. Boa noite a todos mais uma vez.
Major Bernardino. Estou falando aqui sem o vídeo, porque as obrigações estão fazendo coisas paralelas aqui, né? De qualquer forma, é interessante a gente notar que a questão dos nacifes, a intenção dessa propagação de ideias e de ações concretas lá na comunidade, lá na ponta, não visam o combate direto. A gente, ainda mais nesse período que a gente está fazendo uma capacitação online, a nossa ideia é de medidas preventivas e medidas concretas que as pessoas possam realizar sem a necessidade de efetuar o combate direto. Foi citado que os bombeiros têm acesso aí a equipamentos de proteção individual específicos, né, para a questão da inalação de gases poluentes, mas no fogo em vegetação, especificamente, a gente não trabalha com máscara, com algum equipamento específico para proteção, um EPR, alguma coisa do tipo. A gente trabalha, quando muito, com a balaclava, porque a gente está num ambiente aberto, né, e embora haja associação do agravamento aí das questões respiratórias e a sujeição à Covid, haja essa relação, a gente trabalhando num ambiente aberto e de combate direto às chamas, ficaria muito difícil a gente conseguir disponibilizar EPR, por exemplo, para todas as guarnições. São várias frentes e não faria sentido, porque a autonomia seria muito pequena em relação ao tempo de combate. Então, essa primeira abordagem que eu dou, não sei se a Stephanie está conseguindo também nos ouvir, mas nessa primeira abordagem, que fique claro que o NACIF não é a formação de uma brigada de combate, de primeira resposta para combate. O que a gente pode ter em termos de intervenção da comunidade primeiro, a questão das informações com precisão, porque como os recursos são poucos, a gente tem que otimizar os recursos e colocá-los nos lugares certos. Quando a gente tem 2, 3, 4 eventos ocorrendo ao mesmo tempo, a gente precisa dimensionar o socorro conforme a gravidade e a extensão daquele evento. E aí, para isso, a gente precisa contar com informações da comunidade. Às vezes o pessoal fala, tem uma fumacinha aqui, aí uma coisa isolada no meio de uma área não habitada, isso entra em uma prioridade menor do que uma frente de uma linha de fogo que esteja avançando em direção a casas de uma comunidade, por exemplo. Então, pontuando assim, inicialmente essa resposta, eu queria traçar essa ideia. A gente não quer formar ninguém para combater as chamas diretamente. Então, se não vai ter combate direto, a questão de um EPR específico não é tão necessário. Uma barreira como as já recomendadas pelos órgãos de saúde, como as máscaras caseiras, já faria uma filtragem proporcional ao grau de exposição. Excelente, Major. É importante a gente ressaltar isso, porque, como nós falamos, né, NAPCIF, Núcleo Avançado de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, a gente teve o cuidado, né, no ano passado, acrescentar ao que era NACIF, acrescentar esse P. E esse P não é só uma letra, né, é muito, porque, na verdade, o NACIF, ele só não tinha a prevenção no nome, porque no projeto já tinha. E a ideia é exatamente essa que o senhor colocou, a gente fazer a abordagem, a gente buscar formar pessoas, a gente capacitar pessoas para que hajam no período anterior ao incêndio florestal, para que nos ajudem a prevenir o incêndio florestal. E, obviamente, saibam o que fazer no momento, né, de aconteceu, como eu chamo, né, como a gente viu no módulo 1, né, como fazer, como chamar, quem chamar,
né? O que eu posso fazer até que o Corpo de Bombeiros chegue, né? Esse é o grande ponto do nosso curso, né? Stephanie, oi? O Major colocou aqui para gente. Você pode repetir a pergunta? Sim, é aquela pergunta que fala que pede, né? Que pergunta sobre a máscara, sobre filtro, que diz que nós, bombeiros, sim, podemos ir para lá melhor preparados, né? Essa Pimentel, E aí não entrou ainda. Não, aí ele entrou agora. Não, mas aí deixa eu colocar vocês, então, deixa eu colocar aqui o que nós já discutimos. Voltei aqui. Seja bem-vindo de novo. O Major Bernardino Obrigado. abordou com relação a essa pergunta das máscaras, né? O que utilizar no caso de uma pessoa entrar numa primeira intervenção, que máscara utilizar? O Major Bernardino, ele ressaltou aqui para a gente, né? Vocês não estavam aqui, que nós do NAPSIF, nós não estamos formando nem capacitando ninguém para que faça o combate ao incêndio florestal, e sim haja no período de prevenção, né? Então a gente focou nisso. Aí você, Stephanie, gostariam de fazer alguma colocação acerca dessa pergunta? Eu faço sim. Então, pessoal, olha só, quando a gente fala de proteção respiratória em incêndio florestal, a gente tem que imaginar o seguinte, possíveis vítimas são uma coisa, né? E os combatentes outra, né? Quando a gente fala de equipes de combate, elas têm que usar algum tipo de proteção, né, respiratória mais elaborada, né? O que a fumaça tem, pelo que a gente viu, né? Lá no módulo 1, né, que não foi o módulo 2, mas a Stephanie comentou muita coisa também no módulo 2, no que tange a emergência. A gente tem que saber que a fumaça ela é quente, né? Obviamente, então pode causar queimadura de via aérea, edema de glote e essas coisas aí. Elaine, a gente sabe que você é médica cirurgiã, por favor, tá bom? Some aí à vontade aí, tá bom, querida? Exatamente. Tá bom? Enfim, e também, né, tem aquelas fuligens, né, tem todo um acometimento ali a nível alveolar mesmo, ou seja, a gente viu lá no módulo 1 que chega aí a material particulado na faixa aí de 2,5 microns, né, ou seja, cabe isso 20 vezes dentro de um diâmetro de um fio de cabelo, como a gente viu. Então, assim, o mínimo que uma pessoa, né, que não que vá combater, mas que tenha que passar pela fumaça, né, numa emergência, alguma coisa assim, ela precisa usar pelo menos um paninho, um lenço no rosto, entendeu? Isso aí é fundamental, tá bom? A pergunta que eu acho que foi desferida é assim, para quem vai combater, não foi isso, Adriana? Sim, a pergunta foi final para quem... aqui foi... né, para quem vai combater. Então, olha só. Mas no caso de uma pessoa da comunidade, um voluntário, um morador, alguém que esteja no local e faça a primeira intervenção, como poderia se proteger? Isso, então é assim, olha só. Como a Adriana disse, a gente não está formando aqui brigada, né? Mas aqueles que se interessarem em fazer um curso de brigada, como eu citei lá na live do módulo 1, né, que queiram se especializar nisso, são funcionários de uma fazenda, né, que o dono quer que os seus funcionários façam esse curso, ou então é guarda-parque, atua no ICMBio, né, enfim, tem os materiais próprios à venda aí no mercado, que são máscaras, né, tanto com tecido como filtros descartáveis ou então filtros laváveis, tá? Máscara de carvão ativado, são boas recomendações também. Agora, se você quer se proteger da fumaça, né, de alguma maneira, a gente recomenda sempre que você procure máscaras que tenham uma especificação assim, PM 2,5, né, que esse PM, né, em inglês, né, quer dizer material particulado
e 2,5 quer dizer a medida dele em micro. Então, você pode adquirir uma máscara nesse sentido a nível de proteção. Lembrando que o que a gente recomendou aqui para os NAPCIFs, enquanto primeira resposta, enquanto aquela fase, né, que tem da detecção, do reconhecimento, a primeira resposta, ela é longe do fogo e longe da fumaça. Você tem que se afastar, reduzir a cobertura vegetal para que o fogo, quando ele chegar lá, depois de vários minutos, ele perca força e fazer aquela linha de defesa retirando a cobertura vegetal, né? O solo vegetal, como a gente falou. Então, assim, existem máscaras, sim, né, específicas, só que a gente não está focando nisso aqui, né? Então, essa aqui é a resposta aqui, inicialmente. A gente até pode discutir mais, mas a resposta é essa. Podemos seguir para outra? Ou, Elaine, podemos? Perguntando a Elaine, porque foi ela que mandou a pergunta, tá, gente? Uhum. Vocês querem... Alguém quer fazer algum comentário sobre essa pergunta? Se não, vamos seguir? Eu acho válido assim falar, né? Que a gente fala lá no bombeiro, né? Que a fumaça, ela tem vários aspectos, né? Ela é quente, então ela pode causar queimaduras, ou seja, não é só o fogo que causa queimadura, né? E queimadura de via aérea, Elaine aí, outros médicos aí, né? Enfermeiros sabem que é uma coisa muito grave e difícil de ser tratada, que atrapalha na intubação, né? Muitas vezes você tem que fazer quicostomia, entre outras coisas. Então, assim, não é para dar chance para a fumaça te atingir, além da toxicidade dela, né? Como a Stephanie muito bem disse, né? Tem um monóxido de carbono, né? Que ele age por asfixia química, ou seja, ele se liga à hemoglobina, né? Mais de 200 vezes mais facilmente. Que coisa mais linda essa menina, Elaine! Olá, tá bom? Ou seja, não é para dar chance para a fumaça te alcançar. Por isso que a gente está recomendando aqui para nem chegar perto, tá bom? Pode seguir, né? Vamos lá, então. Veja só, temos uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: toda vida é valiosa, as humanas e as não humanas. Não são menos importantes por isso, né? A vida dos animais. Existe um plano para socorrer os animais feridos que sejam encontrados durante o combate ao incêndio florestal? Então, olha só, plano, né? Vou falar aqui por Teresópolis, né? A gente tem 3 parques, um que é federal, né, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, temos também o Parque Estadual dos Três Picos e o Parque Municipal Natural de Montanhas de Teresópolis, né? É lógico que cada um deles tem a sua equipe, né, de biólogos e de veterinários, né? Eles atuam ali dentro das suas respectivas áreas, né? Eu ainda não passei por uma situação de ter que socorrer um animal, né? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é assim, se for numa reserva, você vai até a sede desse parque e lá eles vão encaminhar para alguém, ou deles mesmos, né? Ou então para algum órgão adjacente ali que preste esse tipo de serviço, principalmente no ramo veterinário, né? Inclusive, a gente tem essa pergunta foi da nossa veterinária, não foi? Acho que tem uma Não, foi da Elaine. Ah, foi da Elaine também? Entendi, mas a gente tem uma aí também, né? O que eu gostaria de destacar é o seguinte, como a Stephanie muito bem disse, lá no módulo dela, né? Quando tem um incêndio florestal, existe um escape de animais, né? E a possibilidade de você se machucar sendo atacado, porque eles já estão em um instinto de fuga, né? Então, isso para a gente que é bombeiro, né, que é brigadista ali, isso é um risco muito constante, principalmente os animais peçonhentos, tá? Mas, assim, plano, eu acho que cada município, cada parque deve ter o seu, Elaine, né? Para atender esses animais aí. Major, quer falar? Permita-me até compartilhar aqui um pouco da experiência com animais marinhos no grupamento marítimo.
porque existe uma grande recorrência, né, de pinguim, agora recentemente apareceu um leão marinho lá no arpoador. Eu gostaria de pontuar que, não sei se todos sabem, mas o lema do bombeiro é vida alheia e riqueza é salvar. Obviamente, a importância das vidas são compreendidas por nós, é compreendido por nós a importância de todas as formas de vida. E a gente conta sempre com a estrutura municipal para apoiar, porque a gente realiza a captura e normalmente a gente destina para órgãos municipais que já labutam nessa área. Especificamente aqui em Teresópolis, a gente conta com alguma estrutura para cães, gatos, agora animais silvestres e outros animais. A gente não tem um plano, como bem disse o Pimentel, mas a gente trabalha também em parceria com esses órgãos, às vezes até ONGs, né, pessoas independentes que trabalham na área, têm conhecimento, ajudam, oferecem esse tipo de ajuda para a gente tratar os animais que a gente consegue capturar eventualmente. Isso aí, Major. E importante a gente dizer que a gente aqui, né, ainda dá uma sorte bem grande, né, porque temos 3 parques, ou seja, eles não se negariam a atender, por exemplo, um animal que veio para a zona urbana, mas que possivelmente, pelas características dele, ele seja, por exemplo, do Parque Nacional, né? Então a gente leva lá, aí a veterinária ela atende, então assim, a gente tem essa sorte, né? Então assim, a gente tem que desenvolver alguma coisa dentro da estrutura do município, como o Major muito bem disse. Posso fazer uma colocação? Por favor, Francisco. Quanto aos animais, eu tenho um amigo que, de repente, vocês que são os militares devem conhecer, o Fernando Guilherme Costa. Muito meu amigo. Ele está atuando muito nessa área de resgate de animais, né? Inclusive, em mim teve o problema lá da represa. Ele a gente não está te ouvindo. Falhou. Foi, vê se melhorou. Melhorou. O Fernando Costa, ele faz parte de uma organização mundial de resgate e proteção de animais. Então ele foi a Brumadinho, quando teve o final do ano passado o incêndio na Amazônia, ele esteve também. Então tem as organizações mundiais aí que estão fazendo muito bem esse trabalho em conjunto com os bombeiros militares, né? Uhum. Francisco, foi bom você falar nesse assunto, porque você citar o Costa, né? Francisco Costa. Costa é muito meu amigo. Também, meu amigo do mestrado. Amigo de todo mundo, né? A gente já trabalhou junto na SDEC e ele é excelente. É uma outra opção para a gente convidar para fazer uma live aqui com a gente. Vai ter assunto demais. Elaine, você vai gostar bastante, porque ele fala sobre os animais com um brilho diferente. Eu vou fazer isso, tá? Obrigada, Francisco, por lembrar aqui do Costa. Até já. Alguém mais quer fazer? Elaine. Elaine quer fazer uma colocação. Seu áudio está desligado ainda, querido. Tem que apertar o microfonezinho aí. A Elaine fala lá do Panamá. Luiz também, né, Luiz? Luiz Vegas. Ele fala um portunhol. Elaine, a gente não consegue te ouvir. Tem que habilitar aí, Elaine. Foi. Pode falar. Fábio, Adriana, Major Bernardino, a pergunta em relação aos animais era porque, sendo o módulo 2 de emergências médicas, para mim é um tema muito sensível, né, como médica. E juntando esse sentimento com as imagens que às vezes a gente vê quando tem incêndio florestal em outro lugar do mundo, como por exemplo na Austrália, ficou gravado na minha cabeça as imagens de koalas, de cangurus, de fauna, diversas
tipos de fauna. Então, eu imaginei que a Serra dos Órgãos, sendo um lugar com uma flora, com uma fauna tão rica, talvez poderia ter acontecido uma situação assim, né? Aí, em ocasião do módulo 2, né, que trata de emergências médicas, eu levantei a questão: o que acontece se o bombeiro, durante o combate ao fogo, encontra um animal nessas condições? Foi por isso. Não, ótimo. Mas é isso mesmo, a gente tem que ter isso em mente, né? Como o nosso major disse agora, vida alheias e riqueza a salvar, né? Aqui a gente ainda tem essa estrutura de termos 3 parques e cada qual com uma estrutura mínima ali de veterinário, porque uma das funções deles é justamente a preservação da fauna. Então eles cuidam, né, de pássaros que, enfim, né? E outras coisas. Então a gente tem essa sorte aqui. Exato. Mais alguém gostaria de falar sobre esse assunto? Podemos ir para o próximo tópico? Então vamos. Vejam só, a Elaine fez uma colocação aqui também. Hoje está cheio de questionamentos da Elaine aqui. Ótimo, ótimo. Isso, ó. Além dos já citados no módulo, outros problemas de saúde podem ser acrescentados. E ela fala da desidratação, o esgotamento devido ao calor e golpe de calor. São diferentes estágios de basicamente o mesmo problema, a saber, exposição às altas temperaturas. As cãibras também podem ser um problema se a reposição de líquidos for feita sem a forma adequada, né? Sem uma adequada suplementação de eletrólitos perdidos na sudação copiosa. Então, seria importante, né, a gente falar aqui. Eu acredito que tenha sido esse o intuito, né, da Elaine, colocar aqui essa questão da desidratação e desse esgotamento, não é? Fábio, Stephanie gostaria de falar sobre esse assunto um pouquinho? Não sei se a internet da Stephanie está legal. Acho que não. E sim. Ah, tá? A internet não está muito legal, não. Uhum. Não está muito boa, não, mas eu vou tentar falar aqui alguma coisa. Tá. A desidratação, né, é um tema muito relevante, né? Mas como a gente está querendo falar aqui, né? A gente não está dando suporte para as pessoas irem combater e ficar um dia inteiro num combate. Né? É só para dar uma primeira resposta para chegar ao apoio, né, do Corpo de Bombeiros, correto? A desidratação já é um estágio mais tardio, após um longo combate, um esforço extenuante, num calor, né, exacerbado, que vai provocar até uma intermação no corpo, uma elevação da temperatura interna, né, e o suor também, né, a perda de líquidos eletrólitos pelo corpo, vai causar aí as consequências da desidratação, né, que são graves. Mas é um estágio muito tardio, né, que não é o caso aqui, que a gente quer falar de prevenção, né, prevenção, então no caso o foco é a prevenção, e o caso de primeiro combate, não é um combate de muito tempo, né, de muitas horas, pensando que é o primeiro combate até chegar ao apoio do Corpo de Bombeiros, tudo bem? Mas, pensando na desidratação, né, falando assim de maneira resumida, a sede, né, é um indicador muito tardio, né? Você não tem que esperar ter sede para beber água, né? Que é muito comum isso aí. E nem tomar 2 litros de água, porque isso vai fazer com que seus eletrólitos do seu corpo sejam todos expelidos pelos rins, né? E isso vai... A cãibra, né? Você pode tomar muita água e aí vira até ter as cãibras, né? Como foi colocado ali. Por isso que a gente recomenda a reposição eletrolítica, que é o soro fisiológico, né? Quando a gente tem um suporte de soro, né? Um acesso venoso. E, então, não é a água, não adianta você tomar, né, muita água. Então, a água é recomendada ali em torno de 400 ml, 500 ml, tá? E em doses, em várias doses, né? Precisa tomar de uma vez só também a água. É importante pensar nisso. Entendi. Eu posso também fazer um comentário? É algo demais, não hidrata, né? Então, em relação à hidratação, é até interessante comentar
que para quem está na linha de frente para o combate, há um tempo atrás, entendia-se haver a necessidade de uma rusticidade que estava associada ao baixo consumo de água. Então, nos nossos cursos internos, não era ofertado aos alunos, por exemplo, realizar hidratação durante a execução do curso. E aí o aluno passava horas, jornada de horas, sem beber água, sem se hidratar. E aí a gente teve diversos casos de problemas relacionados a esse baixo consumo de água, desidratação. E aí, ao longo do tempo, foi se entendendo que, na verdade, para você manter o vigor ali do combatente que está na linha de frente, a hidratação é extremamente necessária nessa medida aí que a Stephanie comentou, né? Uma hidratação regular, sem quantidades exageradas, e ao longo de todo o combate aí. Então, só pontuando aí que nós, enquanto Corpo de Bombeiros, historicamente fomos evoluindo na compreensão disso aí, para que hoje, por exemplo, os cursos são realizados, todo aluno leva lá seu cantil e mantém sua hidratação regularmente. O que também tem sido assim, difundido, né, não só na nossa corporação, mas de uma maneira geral, né, nós temos visto um aumento, né, da propaganda para que se tome água, para que a pessoa se faça, né, sua reidratação, que a pessoa se hidrate, né, durante o exercício físico. Isso vem sendo bastante colocado de uma forma geral, né, para a população, porque é necessário não só em combate, né, mas em todo momento é necessário que a gente mantenha o nosso corpo bem hidratado para tudo funcionar no devido lugar. Podemos seguir com outro questionamento? Sim, vamos lá. Então, temos aqui também um questionamento, diz assim, outro problema que pode ser encontrado por um combatente, novamente falando aqui, alguém, né, que entre num bosque, numa mata, é a exposição a plantas venenosas, que em contato com a pele ou os olhos pode vir a desencadear dermatite, cegueira, lesão nos olhos. E quem gostaria de comentar sobre o assunto? Fábio Pimentel. Então, olha Nem só. sabia disso. O que é que acontece, né? Eu, por exemplo, eu não sei o Major aí, e a Stephanie também, né, com os nossos anos aí de prática, né? Nunca aconteceu comigo, né? Aconteceu sim, marimbondo, que nos atacou, né? Mas planta, irritação por planta, enfim, isso não me aconteceu ainda. Até porque os nossos trajes, eles não favorecem muito que a gente tenha contato, né, com as plantas, né? O que a gente tem que se preocupar, né? Existem dezenas de plantas que podem fazer mal em contato com a pele ou com os olhos, né? A primeira coisa, a gente tem que se proteger muito. Isso que a gente usa roupa, né, que compreende todo o nosso corpo praticamente. Também a gente usa óculos, né? Mas para quem estiver, por exemplo, na mata e acontecer isso daí, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: entender as manifestações. Percebeu uma vermelhidão, percebeu um inchaço, um empolamento, como a gente diz, né? É manifestação de que tem alguma coisa errada ali, né? Se puder lavar essa região que está ali, os olhos, isso é muito bom, tá? Mas o importante aqui é observar a vítima. Por que eu falo isso? Porque tem gente que não sabe que tem alta vulnerabilidade alérgica a um choque anafilático, por exemplo. Não é isso, Elaine? Tem gente que não sabe, entendeu? Por exemplo, a gente teve um bombeiro nosso aqui, que é o Pisno, né? Que é outro assunto agora, né? Que, assim, anos e anos e anos de prática de fogo em vegetação e tal. Uma vez, já com os seus 40 e alguma coisa de idade, ele foi picado por um marimbondo. Um marimbondo.
e ele inchou todo, a gente teve que levá-lo para o hospital, não chegou a ser entubado, mas tá, ele depois de anos, ele manifestou algo que a gente não sabia. Então, assim, desde então, a gente teve que tomar muito, muito mais cuidado com ele, porque ele desenvolvia choque anafilático. Então, assim, se alguém perceber que está empolada, está inchada, tá, essa pessoa tem que sair desse local e você tem que procurar o atendimento médico, porque a evolução disso pode ser muito pior a nível interno, tá bom? Edema de glote novamente, você pode ter você pode ter taquicardia, você pode ter uma série de coisas aqui que não vale a pena a gente se aprofundar muito, né? Mas é importante isso. Perceber alguma coisa estranha, né? E que não ficou só no local desse contato com a planta, tá? Se você está reparando que você sente outras coisas, sai dali e vai para o hospital imediatamente. Se possível, levar uma amostra da planta, eu acho ótimo, não é isso? Elaine, quer falar, por favor? À vontade aí. Por favor. Posso falar? Claro. Ok, Claro, eu acho que eu levantei a questão pensando talvez na flora local, né? Uhum. Aqui nós temos certas plantas e gramíneas que você adentrando na mata, dependendo de como você encostar na planta, vai dar uma dermatite alérgica. Então eu imaginei algum voluntário indo fazer a primeira intervenção e sofrendo essa intercorrência, entendeu? Sim. Pensei que aí no Brasil seria mais frequente também esse problema, né? Mas parece que não sei. Mas não, eu pensei... é justamente isso, né? É porque quem atua com o combate, né? Que a gente não está aqui falando dois voluntários, a gente está falando das equipes, né? Então, assim, a gente usa coturno, calça, gandola, né? Balaclava, óculos, então, luva. É muito mais difícil, mas que a gente tem aqui dezenas de espécies, como é o caso da aroeira, a própria mamona mesmo, ela faz mal para muita gente. Né? Então, assim, eu acho que é um assunto muito importante e a partir do momento que a gente define, hoje na Psifis, imaginando que eles estão ali dentro das suas comunidades, eu acho que é importantíssimo fazer um levantamento da flora do entorno ali de onde a gente mora, e onde a gente vai atuar com a primeira resposta, que não é o combate, mas aquele acero, né, aquela linha de defesa. Aí sim. Diz, Stephanie. Pode falar, Stephanie. Depois eu falo. Ela queria falar também. Stephanie? Congelou lá. Congelou. Meu áudio está um pouco ruim. Meu áudio está um pouco ruim. Oi. Estão me ouvindo? Oi. Sim, agora tá. Meu áudio está um pouco ruim, eu não tô... Tá meio ruim minha internet. Mas só complementando, eu ouvi algumas coisas que o Capitão Pimentel colocou, né? Perfeitamente. E complementando, né? A nível, assim, de epiderme, né? Uma lesão mais... a tratar como queimadura, né? Uma planta tóxica. No caso aqui na nossa região, né? Nós estamos no Rio de Janeiro, a mata... Inaudível, Stephanie. Tá falhando. Inaudível aqui. Tem uma vegetação de urticante, né? Lesões no ser humano. E no caso, é tratar como... Se fosse uma queimadura biológica, né? Tratar como uma queimadura, né? Como os primeiros socorros que eu ensinei lá na aula de queimaduras. Isso, lavar com água corrente, não, você não colocar em produto estranho, né? Perfeito. Principalmente. Procurar um atendimento hospitalar. É interessante, né? Acho assim, muito importante a gente passar, são os 4 sinais, né, de qualquer tipo de inflamação que a gente tenha. É o calor, rubor, tumor e dor, né? Então, percebeu, está entrando em algum lugar, percebeu algum desses sinais, né? Já pode ficar atento. Poxa, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu aqui, vou levar em consideração isso. A gente deve se atentar bastante para
para esses pequenos dados, né? Eu falo sempre até com as minhas filhas, é calor, rubor, tumor e dor. São sinais de que alguma coisa aconteceu ali. Então, vamos lá, vamos seguindo para mais uma pergunta. Sim, no início da nossa live, o Ricardo foi o primeiro a entrar hoje, né? Cadê o Ricardo? Ele é prestativo, Não sei, o Ricardo caiu, será? se ele caiu, Não, tá é aqui. caso de trauma. Não, tô aqui. O Ricardo pediu, tá ótimo. O Ricardo pediu que nós abordássemos um pouquinho, explicássemos um pouquinho, né, sobre o torniquete. Ele queria que isso fosse um pouco mais explicado. Quem vai falar do torniquete? Stephanie quer começar, ou eu? Aí a gente passa para a Elaine também, depois. Stephanie, eu estou vendo aqui com a imagem parada, não sei se... Então, olha só, o que acontece com o torniquete, né? Ele é o seguinte, ele... Oi, Oi, Stephanie, foi? me falaram aqui para eu desligar minha Para ver se câmera. melhora o som. E melhorou. Eu vou tentar desligar a câmera, ver se minha Não, voz mas já melhor foi, eu acho mesmo. que... Já está melhor. Então, qual a questão que é do torniquete hoje, né? Ele sofreu uma evolução histórica, né? Então, assim, na década de 70, ele era algo que salvava, né, vidas e tal. Por quê, gente? Porque não existia ainda um serviço eficiente, pelo menos aqui não no Brasil e não no Rio, né, de Janeiro, de um atendimento pré-hospitalar, né? O que acontecia? As pessoas levavam os pacientes para os hospitais, né? E nem todo mundo tinha carro, né? E o torniquete veio como uma forma de conter sangramentos vultosos, né? Depois dos anos 90, assim, ele caiu em desuso completamente, porque começou-se a ter um serviço de APH, né, mais eficiente. Ou seja, se você se machuca na zona urbana, você tem um serviço de ambulância que vai lá, te pega, né, tal, faz o que tem que fazer e leva para o hospital, né? Depois ele voltou ao cenário no sentido de eventos exclusivamente de amputação traumática, tá? Então não se usa, por exemplo, torniquete para um corte, para um ferimento assim. Para isso a gente usa, né? Como já foi dito, a gente usa a compressão direta, a compressão indireta, né? Elevação do membro. Isso aí a gente até pode dar uma esmiuçada maior, mas o torniquete hoje ele é usado para amputação traumática, tá? Principalmente em locais distantes de um socorro, tá? E como é que ele é feito? Ele é feito a cerca de 6 a 7 centímetros acima da amputação, né? A gente não tem mais aquela coisa de afrouxá-lo de 10 em 10 minutos. Por quê? Porque se entende que você vai chegar ao hospital, né, com essa pessoa assim. Então, assim, no cenário atual, pelo protocolo do PHTLS, que é o Pre-Hospital Trauma Life Support, eles recomendam isso. Bom, que a gente utilize em casos de amputação traumática, né, quando não tem um socorro imediato de ambulância ali. Stephanie e a Elaine depois. Stephanie, acho que não... Oi. Oi, ouviu? Então, tá ruim, minha internet está oscilando muito, tá? Só confirmando, né? Eu ia citar realmente o protocolo do PHTLS, né? E seria bom ter uma demonstração prática, né, do torniquete. É bem legal, porque muita gente não sabe fazer, não sabe a forma de comprimir realmente, porque qual é a ideia do torniquete, né? Vou falar desde o começo. No caso do torniquete,
que eu disse na minha instrução, né? Muita gente que é iniciar pelo torniquete, mas não. Nós temos que iniciar com uma compressão direta, né? O curativo compressivo. Né? E se esse curativo compressivo não surtar resultado, o sangramento não parar, e aí eu falei dos tipos de sangramentos, né? Que é um sangramento ou um jato, que é o sangramento arterial, né? O capitão Pimentel falou que hoje o torniquete é utilizado mais em casos de amputação traumática, né? Mas não apenas, porque se a gente tem uma fratura, né, como foi colocado na discussão do Telegram, os ossos, nós temos o PHLE, que é curiosidade, de sangue por minuto, litros por minuto, de cada parte, né, do corpo, né? E nós temos, por exemplo, né, o fêmur, né, que é o maior osso do corpo. Ele tem uma perda de sangue, uma das maiores perdas que, né, pode ser perda de 2 litros de sangue, que é a morte da pessoa, né? Então, é extremamente importante a remoção para o hospital de forma rápida, né? Mais um sangramento, né, isso no caso de uma fratura, que eu falei, né, fratura de fêmur, mas vamos supor que tenha um rompimento de uma artéria femoral, estamos falando, né, do fêmur, né, uma fratura de fêmur, o osso, quando tem essa quebra, ele é extremamente pontiagudo e pode vir a lacerar uma artéria, né, e causar esse sangramento. E aí não é uma amputação, mas essa artéria, por exemplo, uma artéria femoral, eu vou saber que é uma artéria femoral no pré-hospitalar? Não. Mas o tipo de sangramento, aquele sangue vermelho vivo, né, em jato, pulsante, é a característica de um sangramento arterial, né? Então, vamos imaginar que temos uma ruptura de uma artéria femoral, né? E esse sangramento em jato, isso pode acontecer. Tem até na internet um casamento que um noivo estava com uma taça do casamento no bolso, e aí rasgou a perna dele, né? E cortou a artéria dele femoral. E foi feito um torniquete no casamento. Foi que salvou a vida dele para chegar no hospital com vida, né? Então, pode acontecer. Então, o torniquete, nesse caso, é recomendado, né? E aí, como fazer? Né? Nós temos o protocolo do PHTLS, e aí o torniquete tem que ser aplicado na extremidade proximal, né? O que é extremidade proximal? Vamos pensar, né? Temos aí o fêmur, é o exemplo que eu estou dando, o fêmur. Pensando de onde vem o coração. A artéria está vindo do coração, né? Passando pelo fêmur para irrigar todas as estruturas e retornar, né, para o coração novamente. Então, a extremidade proximal seria mais próxima aqui da cintura pélvica, né? Em direção ao coração, sempre pensando que o sangue é nesse sentido, do coração, né, para os órgãos, para as extremidades, e depois esse retorno. Tudo bem? E aí o torniquete é feito como, né? É ajustado, né, como foi falado do tamanho dele, não pode ser um fio que vai provocar uma necrose, tem que ter uma largura mínima de 10 centímetros, com uma distância do ferimento ali de 5 centímetros, como o Pimentel falou agora. E aí é importante ajustar a hora. Por que ajustar a hora? Eu não sei a distância que eu vou percorrer até levar essa vítima para o hospital, né? E se eu deixar um torniquete ali por mais de 2 horas até, eu posso necrosar esse membro e a pessoa vir a perder até a perna, né? Então não adianta simplesmente estancar o sangramento, eu preciso monitorá-lo, né? Monitorar aí esse membro até o hospital. Tá? E aí é importante anotar essa hora, até mesmo para quando chegar no hospital, a equipe médica continuar esse controle, que ela também vai continuar monitorando isso aí. Tá bom? E tem que deixar o torniquete assim, coberto, né? No clima, né? Você precisa olhando para, vamos supor que volte uma hemorragia, né? Mesmo depois que você fez o torniquete, volte a sangrar novamente. E aí você precisa aplicar primeiro, né? Então tem que monitorar o tempo inteiro, tá? Durante esse deslocamento, numa mata, né? Também numa trilha. Perfeito, Stephanie. Muito obrigada. Tem que estar sempre de olho no torniquete que você executou ali. Tudo bem? E transportar essa vítima para o hospital o mais rápido possível. Pode ser necessário, né? Um procedimento cirúrgico. Isso, obrigada, perfeito. querida. Elaine? Elaine, quer falar?
Bom, gente, eu estou falando por último, então eu já fiquei sem mais nada o que falar. O capitão Fábio, a capitã Stephanie já falaram tudo que é de mais importante no uso do torniquete, né? Vou acrescentar só a minha experiência. Eu tenho 25 anos de formada em medicina e o meu campo de atendimento é emergências. E nesse tempo todo, eu usei torniquete uma vez só. E foi numa amputação traumática, né? Então, é uma ferramenta, ao mesmo tempo que poderia salvar uma vida, é uma ferramenta perigosa também, até mesmo nas mãos de um profissional. Então, eu acho que deveria ser usada como um último recurso, quando já a compressão, a elevação do membro, da extremidade, já falhou tudo. Então, lançar mão dessa ferramenta que é o torniquete, né? É isso. Já Fábio e Stephanie já falaram tudo que tinha que ser falado sobre o torniquete. Parabéns. Certo, obrigada, Elaine. Nós temos aqui uma pergunta aqui no chat, pergunta do Robson. Inclusive, quando o Robson entrou, eu não vi. Seja bem-vindo, Robson. Também temos outras pessoas, Luiz Carlos, que entrou também, e eu não falei, Tatiana, eu não falei. Sejam todos muito bem-vindos, viu? A gente vê aqui, ó, o Robson Maziero. Ele faz uma pergunta. Eu gostaria de saber, em relação a peçonhentos, no exemplo aplicado, foi de uma serpente, porém, a elevação do membro se faz com qualquer tipo de peçonhentos, tanto serpentes como aracnídeos? Excelente pergunta, tá? Inicialmente, a gente tem que saber o seguinte, né? Aqui o Brasil é muito grande, então a gente tem uma variedade de biomas e, portanto, uma variedade de fauna, né? Então, por exemplo, aqui na região sudeste, a gente tem o mais assim presente o gênero Brótops, né? Que equivale aí às jararacas e às jararacuçus, né? Elas são da mesma família, tem quase o mesmo tipo assim de desenho, né? Que são umas letras azuis assim, e elas se manifestam de uma forma muito peculiar, né? Que o ferimento sangra, o ferimento dói, a necrose, ela começa, né? Daquele ponto ali. Diferentemente, por exemplo, aqui é que a gente tem gente aqui que é do Mato Grosso, que já é um outro bioma, que é o Cerrado, né? Quanto mais ali para o centro-oeste, né? A gente tem mais a Cascavel, que já age já de uma forma neurotóxica. A questão é o seguinte: elevação do membro, né? Ele é bacana porque uma das primeiras coisas que acontecem com um ferimento desse, eu gostaria até que a Stephanie e a Elaine, né, elas falassem das experiências, é o inchaço, né? Então, quanto à elevação do membro, é sempre útil, tá bom? É sempre útil, até mesmo para reduzir o fluxo sanguíneo daquele ferimento, né? Para que ele não circule tanto, tá? Algo que não se faz é torniquete, como a gente já viu aqui, tá bom? Também a gente tem que lavar o ferimento na medida do possível para reduzir a infecção também. Nada de fazer furinhos, nada de chupar o veneno, né? Nada de passar cachaça, nada disso, tá bom? O que a gente tem que fazer quando tem um acidente com peçonhento? Essa pessoa, ela precisa ser conduzida para o hospital o mais rápido possível. Ela vai correndo? Não, tá? Ela tem que ser carregada. Ela precisa ser imobilizada, né? Da melhor forma possível, para justamente não ter a aceleração da absorção desse veneno. Outra coisa, né, que se fala muito, né? Tem que identificar se a cobra é venenosa ou não é. Olha só, sinceramente, até para quem é da área é difícil, tá? Porque tem o olho assim, tem a foceta assim, tem a cauda assim. Olha só, a coral é uma das cobras mais venenosas que a gente tem na América do Sul, e ela não tem nenhuma característica da jararaca e da jararacuçu ou da cascavel, por exemplo, tá? Por exemplo,
A mandíbula da jararaca e da cascavel abrem quase que 180 graus. E as presas ficam lá na extremidade. A coral não. Ela tem presas muito estreitas. A mandíbula abre cerca de 30 graus só e ela pica, né? Mais ou menos essa região aqui entre os dedos dos pés. Então, assim, não existe regra. O que a gente tem que saber que é muito importante? As serpentes, elas percebem o ambiente basicamente de 3 formas, tá? A primeira forma, ela sente a vibração do solo. Então, ela sabe se é um roedor ou se é um animal de grande porte. Se for um roedor e ela estiver com fome, ela vai armar o bote, vai esperar passar e ela pega ali porque ela está com fome. Se for um animal de grande porte, ela tem a noção de que ela não vai engolir, como alguns filmes aí mostram, né? Então, ela fica acuada e arma o bote para se defender. A segunda forma que ela percebe o ambiente é através do cheiro. Sabe quando a língua bífida dela fica assim, né? Ela não está ali dando uma careta para você, ela está ali sentindo os odores do ambiente. Então, ela sabe qual é o tipo de animal que está vindo ali pelo cheiro também. E o terceiro mecanismo de sensação é o térmico. As focetas, né, labiais delas, elas são excelentes sensores térmicos. Então, assim, jamais pense que uma cobra vai atrás de você. Tá? Isso só acontece em filme. Então, se você está passando por uma trilha e encontrou com uma cobra ali e tal, você vai logo perceber que ela vai se enroscar. E se você invadir um certo raio de ação, que para a maioria das serpentes equivale, quer dizer, a maioria das serpentes aqui no Brasil, com exceção da surucucu, tá? Elas têm uma capacidade de dar um bote de mais ou menos 1/3 do seu tamanho. Então, se você tem uma cobra de um metro, ela não vai conseguir dar um bote maior que 33 centímetros. Não é para achar que ela vai atrás de você, entendeu? Não é para se desesperar. E no caso do ferimento, né, a pessoa tem que ir para o hospital mais rápido, de preferência o mais imóvel possível, limpando esse ferimento, protegendo, tá? E não dando nenhum tipo de remédio, de bebida, de cachaça para essa pessoa, tá bom? Tá certo. Estou vendo aqui, deixa eu ver aqui. Stephanie, Elaine. Obrigado pela resposta. Desculpa. Muito obrigado, viu? Desculpa que eu estou fazendo compra e assistindo vocês ao mesmo tempo. Eu não quero perder nada. Eu vi aí desculpa, eu estou no mercado. Muito obrigada. Olha só, eu agradeço, viu? Eu achei interessante essa pergunta, mas olha só, complementando, né? Foi perfeito do que o senhor colocou, mas complementando aí, não se preocupe tanto em identificar, né? Porque até você é exposto a um risco ainda maior, tá? Então, elevar o membro, pensar assim, você não está cometendo nenhum erro, você não está fazendo torniquete, você não está colocando sua vida em risco, tá? É elevar apenas enquanto está indo para o hospital, tá? No deslocamento, tá ok? Para o hospital de referência, onde tenha, né, o soro antiofídico, ok? Uhum. Então, vai esperar em casa ou em qualquer local para ver o que vai dar, né? Vai para o hospital, se você não conseguir identificar. E uma outra coisa excelente, Stefano. Quem é aqui do estado do Rio, no site do Instituto Vital Brasil, tem os hospitais de referência. Por exemplo, aqui, na nossa cidade aqui, Teresópolis, o hospital é o Hospital das Clínicas, que é aquele que recebe os soros. Então, assim, para quem mora em Paracambi, para quem é de Belfor Roxo, para quem é de Volta Redonda, eu aconselho, né, que veja lá no site qual é. No grupo, né? Já está no grupo. No Telegram, sim. colocaram Então, a lista. Isso, ótimo, entendeu? Que são essas referências aí, tá bom? Isso, temos um arquivo, né? Tem um arquivo em PDF lá, Rio de Janeiro, Polos, né? Esse é o nome do arquivo PDF que temos no eu vi lá, Telegram. tá certo, isso mesmo. Isso, já para facilitar, muito obrigada, viu? Quem colocou. Então,
os nossos questionamentos, as perguntas que nós tínhamos, nós encerramos. E gostaríamos de saber, não temos mais nenhum questionamento aqui no chat, só uma colocação da Jéssica, que com relação à desidratação, né, Jéssica? Que a desidratação faria beber água da mochila costal. Ah, sim. A mochila então, costal, para né, quem não tenha conhece... cuidado, só para falar para a Jéssica, né, que a gente, né, eu já fui muitas vezes para incêndios florestais, né, e a gente fica com muita sede, normalmente aquele dia que está o sol a pino, né, que você fica horas ali, e dá muita sede, dá vontade de beber água o tempo inteiro, realmente dá vontade de pegar a água do saco costal e tomar o tempo inteiro. Mas não faça isso, Jéssica. Não faça isso porque é um grande risco, né? De você, como eu falei, né? Você tem que tomar pouca água, tem que ser dosada. E o seu organismo não precisa de 2 litros de água, não precisa de 1 litro de água, por mais que você continue com sede. Porque o seu corpo não está perdendo apenas água. O seu corpo está perdendo também eletrólitos, né? Cálcio, potássio, sódio. Você não adianta tomar muita água porque você vai eliminar ainda mais esses eletrólitos do seu corpo. Então, o ideal é que, junto com a hidratação, você coma uma banana, coma uma fruta, né, um doce, tudo bem? Se alimente junto com essa hidratação, né, e não tome montoeira de água de uma vez só. Isso aí. Então, meus amigos, alguém gostaria de fazer algum questionamento? Mas no chat nós não temos mais outra pergunta. Algumas considerações finais? Eu tenho, né? Porque... Opa! Luiz Carlos, quer falar, Luiz? Luiz, eu não te escuto. Tá, o seu microfone está desligado. Está desligado. Agora sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Agora sim. Então, eu queria só apontar uma situação que estou falando em relação à visão com relação ao município, que a gente tem um problema sério, é que algumas áreas que a gente tem ocorrência de incêndio, às vezes área próxima à propriedade e tal. Então, essas pessoas dessas propriedades acabam atuando nessa primeira frente de incêndio. E aí a gente vê que a gente tem que orientar essas pessoas para o ato de prevenção, né? Tem a situação de que, se tiver com uma calçada adequada, se tiver com uma roupa adequada, você já vai eliminar uma série de riscos que você vai estar exposto naquele combate, naquele primeiro combate. E, principalmente, saber para onde vai levar as pessoas, como agir no caso de acontecer algum acidente com um animal peçonhento, nesse sentido. E a gente tem que trabalhar, e acho que estou ouvindo vocês aí, eu estou pensando aqui que a gente tem que trabalhar nesse sentido de orientação dessas pessoas, né, com relação à prevenção aos riscos que pode ocorrer no combate a incêndio numa propriedade, numa área ambiental próxima à propriedade, área rural principalmente, que às vezes a gente chega atrasado, chega um pouco mais tarde pela distância, e lá já está sendo feito o combate, e assim mesmo, quando a gente começa a fazer esse combate, as pessoas estão ajudando. E eu acredito que isso daí é uma questão muito importante para a gente aqui do município. Tá certo, muito obrigada, Luiz Carlos. E com relação a isso que você está falando, nós teremos ainda, né, o módulo 3, que vai falar sobre legislação, e o módulo 4, que vai falar um pouco sobre isso, como fazer essa abordagem, né, junto àquela comunidade, junto àquelas pessoas da fazenda, fazer essa abordagem preventiva, né, como montar esse grupo, né, como montar esse NAPCIF, o que a gente precisa para isso. De alguma forma bem simples, né, mas explicar, nós vamos abordar nesse módulo 4, vamos explicar a importância de se ter um plano, né, de se organizar, de se ter um plano de contingência, nem que seja pequeno, né, mas ali daquela comunidade, daquele bairro, se a pessoa é presidente de associação de moradores, né, se a pessoa tem um monte de vizinhos e ela é muito bem vista ali, então nós vamos falar disso, né, dessa importância
de explicarmos para as pessoas e passarmos esse conhecimento, trocarmos esse conhecimento, para que a pessoa fique mais segura, saiba o que fazer. Muito obrigada pela sua colocação. Excelente, Luiz. Então, mais de uma pergunta mesmo? Mais alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma O seu Hélio consideração? saiu, né? Então, Sim. eu gostaria de falar o seguinte, é porque assim, a gente vê que as perguntas elas são muito pontuais, né? O que eu faço em caso de desidratação, o que eu faço em caso de enlouquecimento, o que eu faço em caso de cãibra, né? Tal. E é importante a gente entender assim de forma resumida como é que funciona toda essa dinâmica, né, para a gente trabalhar com uma espécie de receita de bolo, ou seja, com um procedimento padrão que sirva para tudo, né? Então, por exemplo, se alguém que estiver com você lá, capinando lá, reduzindo a vegetação, ou que por acaso avançou mais para cima do fogo e aspirou fumaça e tal, se ela desmaiar na sua frente. Você não sabe se foi pela desidratação, se foi uma hipoglicemia, né? Se foi alguma outra coisa. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Isso é muito importante, que é o famoso protocolo, né, do suporte básico de vida. Ou seja, a pessoa ela estava bem e de repente aconteceu alguma coisa com ela. Qual é a sequência básica, né? Primeira coisa, avaliar a cena. Então, se você encontra alguém caído assim, você tem que avaliar essa cena. Será que ela caiu? Será que alguma coisa caiu nela? Né? Você tem que avaliar o número de vítimas. Tem somente ela? Tem mais alguém? Tem algum indício no entorno? Né? Poxa, tem um objeto, um frasco, né, com algum tipo de produto, alguma coisa assim. O que foi que houve? Né? Você tenta apurar ali. Aí você faz o acionamento do socorro, porque olha só, quando a gente fala de primeiros socorros, a gente não pode esquecer que isso é um numeral ordinal, ou seja, quer dizer que vai ter um segundo. Então, tem muita gente que acha que vai resolver tudo, e não é o caso. A gente presta um primeiro atendimento com vistas a um segundo, ok? A gente presta um suporte básico sabendo que vai ter um avançado. Então, a gente não pode assumir a responsabilidade de que essa pessoa ela vai melhorar na nossa mão. Não, a gente vai observar, após ali, né, ver essa coisa toda da cena, você vai avaliar o nível de consciência dessa pessoa. Né? Então, você vai fazer o que a gente chama de sigla AVI, né? Que é A de alerta ou de acordado. Então, ela está ali. Então, você sabe que se ela está acordada, ela está recebendo sangue oxigenado, ok, beleza. Ela não está em alerta, né? Aí você faz o quê? Você chama verbalmente para ver se ela responde. Se ela responder, ótimo, você sabe que o sangue oxigenado está nutrindo lá o cérebro e tal, etc. Agora, ela não te respondeu, ela está na letra I de inconsciente. Né? A inconsciência é um sinal de gravidade por si só. Ou seja, é diferente de você dormir. Né? Se você chega ao nível da inconsciência, o seu cérebro ele está com um mínimo de funcionamento para que você não morra. Entendeu? Então, a inconsciência já é um sinal de gravidade. Stephanie, eu acho bom até que a gente faça um vídeo extra sobre a questão de queda de língua, não acha? Eu acho isso aí válido, né? Que tem muita gente que acha que a língua, ela enrola, né? A gente fazer assim um mini videozinho com suporte básico de vida, né? Básico, assim. Bom, e aí, gente, quando a gente percebe essa inconsciência, vê que é uma coisa grave, a gente tem que ver se essa pessoa ela está respirando ou não, por exemplo. E se não estiver, você tem que começar com uma manobra de reanimação. Se ela estiver, você tem que conduzi-la para o hospital, ou então, se você tem que esperar, você deixa ela de lado, porque ela está inconsciente, porque tem a coisa da queda de língua. Então, assim, independentemente se foi uma hipoglicemia, se foi um resultado de pós-crise convulsiva,
foi uma desidratação ou se foi qualquer outro fator clínico, essa é a receita de bolo. Avaliar a cena, avaliar o nível de consciência, né? Ver se respira ou não. Se você tem o treinamento, executa a manobra. Se não tem, né? Você chama por ajuda, enfim. E imaginando sempre que tudo que você fizer Capitão, é primeiro só socorro. rapidamente. À vontade, Rapidamente, o senhor falou da manobra, né? Mas no caso, né, público que nós estamos querendo alcançar, né, que estamos aqui hoje, eu ensinei a posição lateral de segurança, né? Não seria o caso de fazer uma manobra de hiperextensão das vias aéreas, seria o caso de fazer a posição lateral de segurança, que já evita esse sufocamento, né, pela queda da língua ou qualquer outro líquido aí que possa vir a ser aspirado. Isso. Eu disse aqui, né, que se estiver inconsciente, a gente deixa de lado aqui. Tá bom, gente? Então, assim, não se prendam muito nos porquês que levaram essa pessoa para a inconsciência, porque a gente não tem como apurar isso em ambiente pré-hospitalar. Tá bom? Só essa dica, assim, de forma geral. Gente, então, quero agradecer. Não tem. Stephanie, quer fazer alguma outra consideração? Não, quero não. Se alguém tiver alguma dúvida. Major Bernardino, quer fazer alguma consideração? Sim, eu quero agradecer o pessoal que permaneceu aí e nos deu atenção, né? Nos dando ouvidos aí. Importante essa interação com a comunidade. Em nome do Tenente Coronel Fábio Gonçalves e de todos os oficiais do 16º GBM, eu agradeço. Espero que estejam aproveitando como nós estamos e vamos em frente. Ainda temos mais 2 módulos e vamos construindo aí o conhecimento juntos. Obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? A equipe na Psif Online está muito feliz, né? Nós estamos muito felizes com a participação, com a interação de vocês no Telegram. E lembrando que se vocês tiverem algum conhecido que ainda queira entrar, que pode entrar, repassem o link para que a pessoa entre, ela vai ter acesso a todos os vídeos, a todas as conversas, a tudo que nós já trabalhamos, a todo o conhecimento que nós já estamos construindo aqui, né? Gostaria de lembrar vocês que nós teremos amanhã, às 14h, às 14 horas, né, a live com o professor Rafael. A gente vai falar sobre incêndio florestal, turismo, economia, e vai ser uma live bastante interessante. O horário talvez não seja tão bom para muitas pessoas, mas era o horário que o professor podia, tá? Então, aqueles que puderem, vai ser uma satisfação ter vocês conosco novamente. Mais uma vez, obrigada a todos que participaram, contribuindo aqui, aos nossos colegas, né, nossos parceiros, irmãos de trabalho, Fábio Pimentel, Capitã Stephanie, Major Bernardino. E muito obrigada pela presença, obrigada pela companhia. Estamos, então, encerrando aqui mais essa live, bastante produtiva, né? Segunda live de Tira Dúvidas do NAPSIF Online. Muito obrigada pela presença, fiquem com Deus. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, boa noite. Até, boa noite. Obrigado aí. Show.